Seja sempre glorificado. Amém. Caros irmãos e também irmãs, nós vamos ler, com a ajuda de Deus, um versículo das Sagradas Escrituras que se encontra no livro de Gênesis para tratar um assunto, uma análise a respeito de um assunto que alguém me fez uma pergunta e eu vou tentar explicar da forma que eu aprendi. Todavia, procurei algumas informações e realmente creio que esta forma é a forma mais correta que nós podemos aplicar a esse determinado assunto. Pode ter outros teólogos, professores, claro, que entendem melhor do assunto do que eu. Eu apenas sou um simples servo de Deus e vou passar com a maior simplicidade aquilo que Deus me fez esclarecer por aquilo que eu li, por aquilo que eu procurei saber. Todavia, irmãos, eu não sou dono da razão, mas vamos, na humildade, tentar passar com palavras mais simples, pelo menos o básico daquilo que é necessário para que alguns que não conhecem possam ter conhecimento a respeito disso. Mas para isso eu preciso ler um versículo da Escritura para me basear dentro desses versículos e tornar então o princípio, né, de tudo aquilo que foi feito por Deus e daquilo que Deus fez aqui na terra e daquilo que Deus vai nos dar no futuro por intermédio de Jesus Cristo, o nosso eterno e pessoal Salvador, que por dar a sua morte na cruz e ser ressuscitado ao terceiro dia, foi para nós o maior herói, o herói da cruz, que ressuscitou e hoje intercede por nós para nos dar a vida eterna e também para nós aqui na terra, enquanto vivermos, termos a sua proteção, como ele disse: estou convosco, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós vamos ler aqui em 1 de Gênesis apenas alguns versículos, irmãos. Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Somente até aqui, irmãos. Então, o Senhor que criou o céu e a terra, irmãos, com a sua sabedoria, com o seu poder, tudo com perfeição, dentro deste magnífico cenário de criação, irmãos, de perfeição, Deus colocou nesta terra que criou um jardim, que se chamava Jardim do Éden. Esse jardim ele se localizava mais ou menos na Mesopotâmia. Mesopotâmia, mais ou menos por ali, irmãos, que foi o início da civilização, porque dizem muitos que já estudiosos da Bíblia, e mesmo porque pelas características que nós podemos ver quando lemos as Escrituras, nós vamos ver que esse lugar se destaca muito até os dias de hoje. Mesopotâmia significa entre rios, por quê? Esses rios que estavam, meso quer dizer meio, potâmica quer dizer rios, mesopotâmica, ficava no meio de dois rios, que seriam os rios, irmãos, Tigre e Eufrates, né? Que em hebraico tem outro nome. Eu até tinha ali no Torá, porém eu estou lendo a Bíblia em português, não vou mexer na Bíblia no Torá. Por enquanto, prefiro ficar aqui porque os meus inscritos do meu canal vão entender melhor, certo, irmãos? Quero me aprofundar muito, mesmo porque para não deixar esse vídeo muito comprido, irmãos. Esses rios, irmãos, eles estavam numa região que foi denominada crescente fértil. Era uma região crescente fértil. Por quê? Porque nessa região ela era muito fértil por causa desses rios, irmãos. Era uma região que vai da Mesopotâmia ao Vale do Nilo, no Egito. E era uma região que tinha tinha facilidade por causa da água, não é, irmãos? Tinha água, tinha como plantar, tinha como cultivar a terra.
Então era uma terra fértil. Então era conhecida como Crescente Fértil, a Mesopotâmia. Claro que hoje nós vemos um outro quadro, devido a tantos tempos que se passaram, e muitos dos historiadores acreditam que ali era o Jardim do Éden. Mas, irmãos, Deus permitiu que foi criado ali o Jardim do Éden, como vocês sabem, a história que aconteceu, Deus criou todas as coisas, depois criou o homem, após ter criado o homem, criou a mulher e assim por diante, até que se manifestou o pecado. Todos conhecem muito bem, aqueles que leem a Bíblia, aqueles que não leem devem ler. A manifestação do pecado fez com que o homem, então, e a mulher, por eles desobedecerem à voz de Deus, serem tirados daquele jardim, para fora do jardim. E eles começaram a viver e ganhar o pão com o suor do rosto, e a mulher tinha que dar luz e tinha que sentir dores de parto, e assim foi conforme está escrito na palavra de Deus. Deus fez Deus permitiu, irmãos. Deus fez o homem não para que o homem pecasse, mas Deus fez o homem para que o homem o servisse. Mas a manifestação do pecado, ela fez com que o homem se distanciasse de Deus. E quanto mais o homem se distancia de Deus, mais ele fica perto do pecado. Por isso, você, irmão e irmã, que está ouvindo esta gravação, se aproxime de Deus, para que através da tua aproximação você possa obter a santificação. Como vou me aproximar de Deus? Orando, buscando a Deus, clamando, crendo em Jesus Cristo como seu único e pessoal Salvador. Assim você se arrepende, assim você obedece a palavra de Deus e coloca em prática também aquilo que o Senhor realmente quer que nós façamos, irmãos. Por causa do pecado, irmãos, homens cruéis se levantaram, certo, irmãos? E Deus permitiu que houvesse um dilúvio por causa da maldade dos homens. Isso já depois de muito tempo. Estou resumindo bastante. A geração de Adão foi uma geração muito grande. Ele teve vários filhos, irmãos, e filhas. E dali nasceu, irmãos, a geração, a criação, a multiplicação dos homens. Porque diz a palavra que através de Adão e Eva foi que se multiplicou os homens na face da terra. Muitos dizem, mas como pode? Caim matou Abel. Depois Caim saiu e já encontrou uma pessoa e já se casou com ele, aquela pessoa. Irmãos, observamos que Caim matou Abel, mas isso demorou, irmãos, para que acontecesse esse fato. Os homens tinham uma faixa etária diferente do que hoje. Os homens viviam muito. Sabemos que a maneira que o homem vivia, o tempo de vida do homem era diferente, irmãos. Mesmo porque se ele não pecasse, ele viveria eternamente. Então, como ele pecou, ele foi ainda dado a ele uma oportunidade de ter uma vida muito longa para poder reproduzir filhos e filhas que esses se espalhassem. Então, logicamente que quando Caim se casou, ou ele se casou com uma prima dele, ou ele se casou até mesmo com uma sobrinha, por que não? Porque naquele tempo, irmãos, a evolução, a geração se multiplicava, certo? Quando Caim foi para outra terra, por certo ele levou ou encontrou alguma das suas descendentes, que também poderiam ser suas sobrinhas ou até mesmo irmãs, e coabitou com ela, quer dizer, ela conheceu ele. Conhecer, no termo bíblico que nós falamos, não é conhecer um ao outro assim, é conhecer no sentido da intimidade, e fazendo com que ela tivesse um filho, e assim foi conforme, irmãos, o que nós entendemos daquilo que o Senhor permitiu que acontecesse. E dentro desta criação, irmãos, dessa formação de Caim, já surgiu
homens maus, homens violentos, os gigantes que habitavam na terra, irmão, homens que tinham... Porque, imaginem, irmãos, mudanças no DNA do homem, homem casando com a sua própria irmã, e enfim, e outras coisas, outros relatos que eu não vou entrar em detalhes aqui. Existiram homens gigantes, homens de tamanha estatura que assustava. Lembramos de Golias e de outros. Isso já foi constatado historicamente, geologicamente também. As pessoas que estudam, pesquisadores que fazem escavações, já encontraram ossadas de pessoas que eram gigantes, que tinham um tamanho anormal. Isso tudo, irmãos, aconteceu, e esses homens foram realmente se profanando e cada vez mais se afastando de Deus, com as suas prostituições, com os seus costumes, com as suas imundícias, a ponto de Deus se irar. E Deus não podia, irmãos, destruir tudo e fazer tudo de novo, porque Deus já havia formado tudo dentro da sua própria consciência. É um mistério, irmão. Deus, ele é um mistério. Ele criou, ele já tinha criado. Mesmo que ele teria que desfazer daquilo que ele criou, ele voltar atrás daquilo que ele formou. Então ele preferiu restaurar, reedificar. Entende, irmãos? Aqui em Portugal a palavra restauração é mais para restaurante, mas no Brasil a palavra restauração é como se fosse uma edificação que está sendo reconstruída. Então eu estou falando no idioma brasileiro, certo, irmãos? O idioma português é diferente. Seria restauração, aqui seria uma remodelação, certo? Uma edificação. Mas no Brasil, restaurar quer dizer tornar a edificar aquilo que já foi edificado e que uma vez caiu. O homem caiu, Deus queria levantar novamente o homem, mas para que o homem levantasse, precisava uma força muito grande, irmãos. Alguém que tivesse condições e santidade para poder vencer a serpente que fez com que Eva pecasse e os anjos caídos que já estavam na terra, irmão. Que lutaram com os anjos de Deus no céu, e uma terça parte foi lançada nas profundezas do abismo da terra. Então precisava uma força maior, uma força que pudesse tirar, irmãos, o poder, o domínio daquele que queria ser o que não é e nunca foi, e queria o lugar que não lhe pertence. E ainda que não quisesse o lugar, mas queria um reino para ele, e ele não merecia e não merece. E vocês sabem de quem eu estou falando. Então precisava vir Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, o leão da tribo de Judá, para vencer Satanás. E o Senhor já tinha profetizado que da mulher ia nascer a virgem, da virgem ia nascer o varão, que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, os irmãos, observem que dentro desse ponto, irmãos, Deus não podia destruir tudo, porque Deus já tinha falado que ia nascer o varão. Então veja bem, irmãos, o que Deus fez? Deus olhou para a terra, viu que estavam os homens cada vez mais piores. Deus olhou para um homem, em Noé, em português é Noé, não é? Então Deus olhou para Noé, um único homem justo. Presta atenção, irmãos. Um único homem justo que Deus achou nele condições de cumprir essa missão. Então Deus ordenou ele que fizesse uma arca, e que nesta arca ele deu a medida, deu a altura, deu enfim, os repartimentos, como deveria ser, e ele começou a anunciar àquele povo pecaminoso daquela região o que iria acontecer. E muitos não acreditavam, zombavam dele, até que veio o dilúvio e o Senhor mandou a destruição sobre a terra para recomeçar a humanidade de novo. Então Noé e a sua família recomeçaram novamente
a humanidade. Deus é amor, mas a criação atingiu proporções de tão terrível injustiça e tão terrível abominação que não tinha outro jeito, irmãos, a não ser fazer tudo de novo ou fechar tudo aquilo e começar tudo outra vez. Deus preferiu restaurar, certo, irmãos? Isso vocês podem ler lá em Ezequiel 33:11. Mas infelizmente a humanidade da época não tinha mais volta, irmãos. Tanto pecado, por isso que Deus fez isso. Não tinha mais arrependimento. Deus tinha que arrancar o mal pela raiz, irmãos. Aí que está. Esse é o principal motivo, irmãos, que nós pregamos o Evangelho. Hoje, o Evangelho quer arrancar o mal pela raiz. E muitos preferem outras coisas ao invés de ouvir a palavra de Deus. Certo, irmãos? Deus salvou Noé, salvou sua família, né? E um par de animal de cada espécie, um par, certo, irmãos? E depois, irmãos, vamos ver quantos filhos teve Noé, certo, irmão? Noé teve 100, Jafé, e 100, Jafé e Cão, ou Cã. Aí depende a tradução. Em muitas Bíblias está escrito Cão, em outras está escrito Cã, certo, irmãos? Que quer dizer a mesma coisa. O Sem, irmãos, descendeu uma grande geração, irmãos, dos semitas, que são os povos semitas, que são povos que serviram a Deus, irmão, como principal conjunto linguístico composto de famílias de vários povos, entre os quais se destacam os hebreus, os árabes e outras nações que descenderam do povo semita, descendentes do filho de Noé. Esses que eram descendentes do filho de Noé tiveram origem no Oriente Médio, certo, irmãos? A maioria dos semitas tem origem no Oriente Médio, ok? Depois, Cã. Cã foi um homem que, pela sua ignorância, quando Noé desceu da arca, a primeira coisa que Noé fez foi plantar uma vinha. E ali ele, por certo, fez o vinho daquela videira, daquela vinha, e tomou, depois que tinha dado fruto. Isso não foi de um dia para o outro, e gostou, nunca tinha tomado aquilo, e exagerou, não foi por uma maldade, ele não fez aquilo sabendo o que estava fazendo, irmão. Foi levado por um impulso da carne, no sentido de, vamos dizer assim, ele gostou daquilo e foi tomando, e quando ele percebeu, ele estava bêbado. Ele não sabia nem o que era isso. Se embriagou e caiu e acabou ficando nu. E Cã, né, ou Cão, como vocês quiserem chamar, né, foi até os seus irmãos Sem e Jafé, rindo, zombando, né, irmãos? Zombando. E eles dois ficaram com vergonha, pegaram uma manta, foram lá e cobriram Cão. Cobriram Noé. Depois que seu pai acordou, percebeu o que estava acontecendo, estou falando de uma forma bem popular, irmão. Ele foi falar com seus filhos o que tinha acontecido. E eles contaram que ele tinha tomado aquele suco, aquele fruto que ele não conhecia, que era o vinho, não é? E havia se embriagado. E estava nu, e eles foram lá, e Cão foi contar para eles, ou Cã foi contar para eles, e eles ficaram com vergonha, mas Cã foi rindo e zombando. E eles, com vergonha, de costas, cobriram o pai para não ver a nudez do pai. Foi aonde Noé amaldiçoou Cã. Amaldiçoou Cã. Veja bem, irmãos, agora vamos observar esses 3 filhos de Noé. Sem. De Sem, irmãos, originou a geração
nós podemos dizer que são os judeus, os árabes. Existem outras gerações que saíram da linhagem de Sem. Primeiro os judeus, depois os árabes. Então podemos dizer que Ismael também ele fazia parte da linhagem de Sem. Porém, irmãos, ele também tomou outros caminhos diferentes, irmãos, lá na frente. Não foi aquilo que deveria ser. Porém, hoje nós vemos o que acontece naquela região e nós não estamos aqui para discutir geopolítica, mas eu tenho que entrar na parte bíblica para vocês entenderem. Não vou entrar nesse detalhe. Quer dizer que Sem, ele foi um dos primeiros que dele descendeu as gerações até chegar, irmãos, na promessa que Deus havia feito, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Que Deus fez a Abraão, não é? Então, e Abraão era da descendência de Sem, certo, irmãos? Então vocês vejam que a descendência de Sem foi uma descendência que quase não deu problemas. Houve problemas quando alguém se desviou dos caminhos do Senhor, tomando outros caminhos. Muitos que são da descendência de Sem, hoje não creem no mesmo Deus que nós cremos, no eterno. Existem muitos que creem em outro Deus, que eu não vou falar o nome aqui, mas vocês já sabem, não é, irmãos? Então, quem não sabe, eu posso até falar, né? Muitos creem em Alá, não é o mesmo Deus que o nosso. Alá é um Deus do Islã. Hashem, ou o Eterno, é o Deus dos judeus e é o Deus dos cristãos também, certo, irmãos? Ele não tem, como vou dizer para vocês, ele não existe para nós que somos cristãos, somos monoteístas, nós não cremos em 2 deuses nem em 3 deuses, só há o Eterno, nós acreditamos assim. Só há o Eterno, o Pai Eterno, aquele que mandou Jesus Cristo. Certo, irmãos? Então nós cremos no Eterno, no Deus de Israel, no Deus que criou o céu e a terra. Quando eu falo Deus de Israel, não estou querendo dizer que é só de Israel, é porque ele mesmo disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Observem. Ele disse, o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi ele que falou, foi o Senhor Deus que falou, está escrito na palavra de Deus. Ok? Porém, irmãos, ele é o nosso Deus porque cremos nele. Ele não é exclusivo de uma nação. Porque veio Jesus Cristo e através de Jesus Cristo, do sangue que ele derramou por nós na cruz, nós recebemos então o direito de nos apresentarmos a Deus, não como a verdadeira oliveira, mas como o zambujeiro enxertado na oliveira, certo, irmãos? Por isso nós temos este direito por Cristo Jesus, que na sua morte e na sua ressurreição foi rasgado o véu do templo de cima a baixo e abriu para nós uma porta de salvação. Agora vamos ver as desvantagens, irmãos, que há naqueles que não fizeram a vontade de Deus. Bom, Sem dele veio a geração dos filhos de Israel, né? E dos árabes e dos filhos de Israel e de outras nações. Mas dali também nasceu Abraão, a qual Deus fez uma promessa que haveria de multiplicar a sua descendência mais que as estrelas do céu e mais que a areia da praia do mar. Não é, irmão? Se pudesse contar as estrelas do céu, se puder contar a areia que está na praia do mar, assim se contará a sua descendência, ok? Isso Deus fez para Abraão, que veio da linhagem de Sem. Vamos ver Jafé. Irmão, Jafé não foi uma pessoa também que não foi abençoada, porque Jafé foi o fundador de uma cidade que se chama Jafá. Certo, irmãos? Foi um homem também que Deus abençoou Jafé, né? Agora Cã. O que aconteceu com Cã? Por ele rir da nudez do seu pai, ele passou por um processo muito difícil, irmãos. Ele não foi abençoado.
As gerações que saíram de Cã foram gerações que até hoje, irmãos, elas são gerações problemáticas. Porque Cã foi o pai de Cush. Cush era, salvo erro, bisneto de Noé. Ou Cush era neto de Noé, sim. Cush era neto de Noé. E ele gerou, irmão, Cush gerou Nimrod. Cush era casado com Semiramis, que era uma mulher que também vinha com espírito contrário, porque ela foi da linhagem de Cã. Se casando com Cush, ela passou a ser da mesma linhagem de Cã. Desde o momento que ela se ligou com ele, os dois espíritos combinaram, irmãos, e já estava ali uma linhagem maligna. Tanto é que existiu uma deusa que chamava Semiramis. Certo, irmãos? Esse Nimrod, que era filho de Cush e Semiramis, era neto de Cã e bisneto de Noé. Olha só, irmão. E Nimrod, a palavra Nimrod, só a palavra já significa rebelar. Rebelar. Presta atenção, irmão. A palavra Nimrod significa rebelar. E a Bíblia diz que ele era um excelente caçador. Mas vejamos, irmãos, essa palavra caçador não quer dizer que ele caçava animais só. Ele caçava até ele era guerreiro, era um homem de guerra. Quando falava caça, não quer dizer só... naquele tempo, não queria dizer que ele só caçava animais. Ele caçava até homens. Ele ia atrás de pessoas, se fosse preciso matar. Ele tinha um espírito de rebeldia, certo, irmãos? E ele, então, quis se rebelar até contra Deus, porque ele sabia que Deus havia. Chegou até o conhecimento dele a história verdadeira do dilúvio. E o que ele fez? Ele quis mostrar que ele tinha capacidade de ser como um Deus. E o que ele fez? Resolveu construir uma torre. Essa torre, irmãos, para alcançar até as mais altas alturas, para se denominar ele um Deus, certo, irmãos? E ele foi então e começou essa torre. E depois foi chamada essa torre de Babel, onde que também surgiu a Babilônia. Vocês vejam que é tudo linhagens que veio contra Israel, porque foi amaldiçoado, Cã. A maldição que caiu sobre ele gerou coisas más que até hoje são más, irmãos. Não estou generalizando o povo, mas estou falando que existem coisas que são geradas pelo espírito da maldade. Não quer dizer que aqueles que estão lá são todos iguais. Não queria dizer que todos os que estavam em Babilônia não podiam se salvar, ou que todos que estão hoje no Iraque, que era a antiga Babilônia, não podem ter a salvação. Se eles crerem em Jesus Cristo, todo homem que crer em Jesus Cristo como seu Salvador, ele tem o direito da salvação, mas precisa crer em Jesus Cristo, senão não tem, irmão. Sem Jesus Cristo não há salvação. Essa é a realidade. Então, Nimrod, irmãos, ele se casou com Semiramis, a própria mãe. Irmãos, e depois ele, um homem cheio de maldade, irmão, cheio de contrariedades, coisas que desagradavam a Deus, irmãos. E houve então muitas idolatrias que depois disso surgiram. Ele foi adorado como um deus, né? E a sua mãe também foi adorada como deusa. E assim foi, irmãos. Muitas coisas aconteceram. Eu não quero prolongar o vídeo, já estou vendo que está ficando longo, irmãos. Eu estou detalhando muito. Mas através dessas nações que não obedeceram,
desses filhos que não obedeceram, que zombaram do pai, desse filho que zombou do pai. Veja quanta malignidade, quanta coisa, irmão, saiu. Bendito é o nome do Senhor. Hoje, irmãos, nós sabemos que Nimrod, ele fundou a Babilônia, Ereque, também Nínive, né? E uma outra cidade, salvo erro, o nome Acade, né? Eu não me lembro se é esse nome, mas se não for, os irmãos me perdoem. Mas ele fundou várias cidades. Todas essas cidades, muitas hoje não tem mais esse nome, eram cidades antigas, não é? Esta Acade eu não me lembro bem, irmãos, eu tenho que procurar, mas os irmãos observam depois que é muita informação. Todavia, eu posso dizer que ele fundou Babilônia, Ereque, e na terra de Sinear, Acade na terra de Sinear, se eu não me engano, e depois Nínive, que foi também uma cidade que muito deu trabalho para Deus, até que Deus mandou Jonas lá, e depois só que a cidade se humilhou e Deus teve misericórdia. Aí que está o segredo. E os semitas, irmãos, então era aquele povo que vinha da linhagem de Sem, era um povo abençoado. Até que chegou Abraão, Isaque, Jacó, Ismael também era semita. Porém, irmãos, aí que está o negócio, nem todos os semitas seguiram a mesma linhagem do Deus único. Isso foi uma coisa que trouxe também dificuldades para eles, porque muitos começaram a adorar, irmãos, outros deuses. E existiam antigamente, no meio dos outros povos, né, que moravam naquela região, vários deuses, eles eram politeístas, porém o único povo que manteve a sua espiritualidade no eterno foi o povo hebreu. O povo hebreu não desviou-se. Não vou dizer que ele teve momentos que ele também não adorou imagens, mas no núcleo, dentro da promessa de Deus que havia nele, sempre Deus levantava alguém para defender o povo contra a idolatria e voltava novamente a adorar um Deus único. Isso nós vamos ver, irmãos, em vários lugares. Existem outros livros que falam. Se nós formos ler, irmãos, nós vamos procurar na história, nós vamos ver muitos livros que falam sobre batalhas para tirar a idolatria que colocaram no tempo dos Macabeus, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, irmãos, que foram homens que lutaram também para fazer o povo abandonar a idolatria, e o povo abandonava, e quando o povo errava, Deus provava o povo, logo o povo voltava atrás, era fácil, o povo já tinha uma promessa, então, por causa da promessa, Deus trabalhava no povo. Os outros não tinham a promessa, irmãos. Eles não tinham essa promessa que Deus fez a Abraão. Deus abençoou Abraão e a sua descendência. Os outros, não, embora eram semitas, mas não tinham a benção de Deus, porque adoravam outros deuses e não procuravam o Deus único, o Deus de Abraão. Até hoje, né? Podemos dizer que aonde era a Babilônia? Hoje praticamente era na região do Iraque. Não é? E a maioria não são cristãos, são islãs, certo, irmão? Eu não estou falando de religião aqui, mas sou obrigado a entrar nesse detalhe, certo, irmãos? Creem de uma outra forma. Me perdoem, mas eu tenho que falar a verdade. Creem de uma outra forma. Não acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador do mundo. Acreditam no profeta deles. Nós não temos nada a ver com isso. Nós estamos falando aquilo que é histórico e o que está escrito, certo, irmãos? Então, quando nós falamos antissemitismo, nós nos dirigimos essa palavra é uma linhagem que
persegue mais especificamente com hostilidade o povo judeu. Embora eles não sejam os únicos semitas. Vocês estão entendendo? Embora eles não sejam os únicos semitas, eles são, quando perseguidos, eles são perseguidos pelo antissemitismo. Ora, mas por que então que nações que também são semitas não são perseguidas e eles são? Porque sobre eles está a promessa. E aonde está a promessa de Deus, sempre haverá uma perseguição. Então você, meu irmão, minha irmã, que tem a promessa de Deus, a promessa da salvação, através de Jesus Cristo, que foi e que é o teu precursor, o teu remidor, o teu intercessor, não faltará sobre você uma perseguição. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é uma coisa, é outra. Deus te dá uma trégua, daqui a pouco vem outra. Deus te dá outra trégua, daqui a pouco vem outra. Mas você não perece. Por quê? Você tem uma promessa. Uma promessa de uma salvação, porque você já creu em Jesus Cristo. Você já creu que Ele é o teu Salvador. Você já aceitou Ele, bendito é o nome santo do Senhor, como teu mestre, como teu remidor, como teu Salvador. E o Senhor Jesus disse, o Senhor Deus disse, bendito é o nome do Senhor, quando Jesus Cristo foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre a cabeça do Senhor Jesus, ali no Rio Jordão, e houve uma voz do céu que disse, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, a ele escutai. Glória ao nome santo do Senhor. Então, toda promessa, desde Abraão, Isaac, Jacó, tudo fechou só em Jesus Cristo, irmãos. Nós não temos outro Salvador, não existe outro. Pode até ser que alguma coisa na história que eu possa ter falado e não ter completado, porque são muitos os detalhes, eu precisaria de muito tempo para explicar tudo. Eu procurei resumir e às vezes a mente da gente, como eu não estudei tudo isso, irmão, só um pouco, então um pouco está aqui dentro dessa cabecinha aqui que passa tanta prova e às vezes pode ser que alguma coisa falhou aí, mas a realidade é uma só, tudo se resume em Jesus Cristo. Não há salvação se não houver Jesus Cristo. Não adianta, se o Senhor Jesus, se você não tem o Senhor Jesus, você não tem a salvação. Você pode dizer, mas eu creio nisso, eu creio naquilo. Você pode crer em quem você quiser. Se não tiver Jesus Cristo, não adianta nada, irmão. Ah, mas eu faço a bondade, mas eu ajudo o pobre, mas eu... Tem que ter Jesus Cristo. Primeiro tem que ter Jesus Cristo. E para você ter Jesus Cristo, você tem que abrir o teu coração. Tirar de dentro de ti o orgulho, o ciúme, a soberba, a vanglória, o absolutismo. Achar que você é absoluto, que você é único, né? Que só a tua denominação que vai salvar, que os outros não têm salvação. O exclusivismo. Isso é exclusivismo, melhor. Ser exclusivo, não. Pertence a mim, a salvação pertence a mim. A salvação pertence a Jesus Cristo. E o único que tem direito de designar o céu ou o inferno para alguém é Jesus Cristo. Não há nenhum homem na terra que possa fazer essa sentença validar contra qualquer pessoa, porque o único juiz e o único advogado é Jesus Cristo. E ele voltará em nuvem de glória para buscar a sua igreja, arrebatando-a, levando ao céu, e reinará, e nós reinaremos com ele, se assim a sua misericórdia alcançar as almas daqueles que ouvirem esta mensagem. Então, irmãos, creia em Jesus Cristo. Você que ainda não creu, creia. Você que ainda não obedeceu, obedeça. Você que ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, faça uma oração e diga, Senhor Jesus, Senhor Deus, eu estou aqui na tua presença nesse momento, com os meus joelhos dobrados. Eu quero entregar a ti o meu coração para salvar a minha alma. Me livra, Senhor, da idolatria, do pecado, da prostituição, de tudo aquilo que não provém de ti. Perdoa os meus pecados e a ti eu entrego o meu coração.
Em nome do Senhor Jesus, amém. Faça essa oração, entregue o teu coração ao Senhor. E o batismo Deus vai preparar, porque diz a palavra, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então você que está ouvindo, irmão, que já é batizado, anuncie o evangelho. Use esse aparelhinho que você tem, que muitas das vezes você vê tanta coisa, para mandar um versículo para um amigo, para uma pessoa, um trecho de palavra. Não precisa você nem fazer vídeo, se você acha que não tem esse dom, mas não custa nada você mandar um versículo, uma palavra, ainda mais nesses dias que nós estamos, que nós nem podemos às vezes nos reunirmos para podermos estarmos juntos. Mas não precisamos às vezes disso, porque no momento em que surge a oportunidade, Deus vai preparar para nós. Enquanto não temos essa oportunidade, vamos usar os meios que temos para anunciar Jesus Cristo para a salvação da alma daquele que crê. Irmão, creio que todos entenderam. E que você, irmão, irmã, que está passando alguma luta, alguma prova, alguma aflição, entrega tudo na mão de Deus. Que esse mesmo Deus que criou o céu e a terra e que disse haja luz e houve luz e que fez tudo o que está na tua frente, Ele pode fazer muito mais para te ajudar e para dar continuidade no processo de salvação da tua alma. Deus abençoe a todos e o nome de Deus seja sempre glorificado.